Olá pessoal, eu sou o professor Diogo Mendes e essa é mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Informática e Aplicativo. Relembrando, pessoal, alguns aspectos que foram trabalhados em aula, o objetivo principal desta aula é debater, relembrar sobre alguns conteúdos que foram trabalhados na primeira, segunda, terceira e quarta aula. Lembrando que a nossa avaliação será no dia 3 de maio, portanto estejam todos aptos e prontos a executá-la com excelência. Relembrando alguns dos tópicos que nós tivemos em nossas aulas, a aula 1 foi referente à história da informática, história da internet. Embora não tenha apresentado tantos aspectos, tantos fatos relacionados à história da internet, hoje eu estarei complementando este assunto. Na segunda aula, nós tivemos alguns conceitos gerais sobre dispositivos de entrada, saída, periféricos, enfim, componentes de uma maneira geral do nosso computador moderno. A terceira e quarta aula foram relacionados à notação binária e o sistema numérico relacionado à informática. Portanto, hoje teremos a nossa revisão. Fiquem à vontade para debater em fórum geral, que será aberto daqui a pouco, e também através do meu e-mail, que eu vou deixar no final da apresentação. Lembrando, pessoal, a nossa avaliação será no dia 3 de maio, portanto, não fiquem com dúvidas. Podem interagir através do fórum, através do e-mail ou ainda por mensagens. Respondo todos. Referente à nossa primeira aula relacionada à geração dos computadores, nós tivemos toda a história, toda a concepção da tecnologia computacional. Soubemos que ela foi criada com o objetivo, com o intuito militar. Sabemos também que toda a evolução do computador foi marcada por gerações. Tivemos aí, pessoal, 5 gerações de computadores, as quais estão sendo apresentadas, mostradas nesse slide. A primeira geração, 1940-1955, foi dominada pela empresa IBM, que foi uma das precursoras na área de informática na época, e a palavra-chave é válvulas. Os computadores eram movidos a válvulas, ocupavam um tamanho gigantesco, ocupavam uma área física gigante, enorme, consumiam uma infinidade de energia e eram bastante limitados. A segunda geração foi marcada pela era das linguagens de programação. Foi aí que surgiu o COBOL, o Fortran, entre outras linguagens que inclusive alguns bancos utilizam até hoje. Isso é bacana vocês saberem. Alguns bancos utilizam ainda a linguagem de COBOL porque acreditam que ela é uma das mais seguras. Nessa geração, os computadores diminuíram um pouco, né, o seu tamanho e também aumentaram o seu processamento. É conhecida como a era dos transistores, diminuiu um pouco a tecnologia, o tamanho dos componentes. A terceira geração é a geração dos circuitos integrados. Ela foi marcada por dispositivos de entrada e saída, o famoso cartão perfurado, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e as máquinas, como vocês podem observar, estão cada vez mais velozes, né, no decorrer dessas gerações. A quarta geração, de 1970 a 1991, ela é marcada pelos microprocessadores. Surge aí o conceito de computador pessoal, de PC. Tá? Então, o computador hoje, nessa geração, poderia ser adquirido, comprado por uma pessoa comum, um civil da sociedade. Então surgem aí CPUs, processadores com bilhões de instruções por segundo, processamento elevadíssimo e o tamanho que podia caber embaixo do braço. A quinta geração começou em 1991 e é a que estamos vivendo até hoje, até os dias atuais. Ela é marcada por inteligência artificial, internet das coisas, robótica, biomedicina, conectividade, 4G, enfim. Quem sabe teremos aí uma sexta geração, quem viver verá. Enfim, pessoal, rapidamente, só para recapitular para vocês, uma timeline das gerações com as suas palavras-chave.
1940, primeira geração, válvulas. 1956, segunda geração, transistores. 1964, a terceira geração marcada pelos circuitos integrados. 1970, a quarta geração marcada pelos microprocessadores. E a partir de 1991, a quinta geração que estamos vivendo até hoje, que é marcada pela internet das coisas, pela inteligência artificial, por tudo que há de mais avançado relacionado à tecnologia. Ok? Bacana? Só para situar vocês, as imagens que mostram o que era uma válvula, o que era um transistor e o que é um microprocessador na época. E uma curiosidade aqui, pessoal, que eu acho bacana é o surgimento do termo bug. Bug, em sua tradução livre, significa inseto. Por que até hoje o termo bug é usado? Porque na primeira geração, na época das válvulas, essas válvulas, quando o computador estava em operação, elas piscavam, elas emitiam uma forte luz. Ora, essa luz atraía insetos. Então, teve uma estudiosa da época, uma operadora, que se chamava Grace Hopper, e durante uma parada inesperada do mainframe, ela foi verificar a situação e descobriu que tinha um inseto tinha queimado uma das válvulas do mainframe. Então surgiu aí um termo bug para designar quando ocorre uma parada inesperada, quando ocorre um travamento, quando ocorre uma falha. É um termo utilizado até hoje, principalmente na programação. Ok, pessoal? Só a título de curiosidade. Bom, referente à internet, à origem, vale ressaltar que a internet, pessoal, a internet não era para ser chamada de internet. O seu nome inicial era ARPANET. Por quê? Porque era um projeto militar para descentralizar as informações e facilitar a comunicação. Tá? Então hoje vocês desfrutam, vocês usam, nós usamos a internet, mas tudo isso nasceu num departamento chamado DARPA, né? E o seu intuito era única e exclusivamente militar. Então, a ARPANET foi concebida nos Estados Unidos por volta dos anos da década de 70, 1969, 1970, enfim. Depois que acabou a Guerra Fria, né, em 89, queda do Muro de Berlim, 1991, enfim, toda essa história, a internet foi liberada para uso civil. Então, algumas universidades tinham, e a partir de 1994, aí sim entrou de forma massiva para a sociedade. Então vejam como é algo recente, né, pessoal? A internet que nós usufruímos hoje é algo bem recente. A ARPANET, todos os países que estavam em conflito na época tinham as suas redes privadas. Então, quando acabou a Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época e os Estados Unidos entraram num certo acordo de paz, aí, não tinha por que essa rede ser única e exclusiva de uso militar. Então, fizeram aí uma assembleia, né, uma reunião e decidiram interligar todas essas pequenas redes. Aí que surge o termo inter, de internet. Tá? Também é uma curiosidade bacana. Para vocês verem toda essa ligação que leva o nome de internet, ligação entre os continentes, pessoal, existe um site, submarinocablemap.com, que mostra todas as ligações de cabos transatlânticos que existem no mundo. É bacana até para vocês daqui a pouco desenvolverem um trabalho, fazerem um TCC, ou até mesmo para saber quais são os canais que o Brasil utiliza para se comunicar com outros continentes. Ok? O site está aí na tela, sugiro vocês a darem uma olhada. Tem informações da empresa que é detentora do cabo, quando que foi instalado, a sua extensão, enfim, informações completas, pessoal. Lembrando a vocês, quem ainda não participou do fórum que foi aberto na primeira aula, relacionado à realidade aumentada, ainda tem tempo, pessoal. Eu respondo todo mundo, tá? Foi respondido todos os alunos, então sintam-se bem à vontade para debater, para dialogar, expor suas dúvidas, expor suas sugestões, enfim, é uma mesa redonda, é um momento de vocês poderem interagir. Bacana? Na segunda aula, pessoal, nós mostrei para vocês um material relacionado com os conceitos básicos sobre informática e aplicações. Foi nessa aula que vocês viram alguns dos principais componentes do computador atual, né, que é, por exemplo, a CPU, a memória, dispositivos de entrada e saída e os barramentos.
Repito, alguns dos elementos fundamentais para o funcionamento do computador moderno. E aí entra outra curiosidade, né, pessoal? Muitas vezes a gente ouve ou fala o jargão, né, de levar a CPU para conserto ou botar a CPU embaixo do braço. Não, isso é o gabinete, né? A CPU é o teu processador, unidade central de processamento. Tá? Então esse termo é difundido um pouco errado entre as pessoas. Tá? Então, referente às memórias, temos as memórias do tipo RAM, ROM e cache. Memória RAM é aquela volátil, quando tu desliga a máquina, perde tudo o que está fazendo, perde o teu jogo, enfim. A memória ROM é aquela que carrega a BIOS, carrega o setup, carrega programas geralmente gravados pelo fabricante da placa-mãe. Vimos também alguns dispositivos de entrada e saída, alguns periféricos. Abro um parênteses aqui e um detalhe, uma dica para vocês sobre o dispositivo, o monitor de vídeo. O monitor de vídeo é um cara que geralmente colocam em concurso público. O que o monitor de vídeo é? A maioria das pessoas acredita que o monitor de vídeo é um dispositivo de saída. Ok, se nós tivéssemos essa aula 15 anos atrás, essa questão estaria correta. Sim, era um dispositivo apenas de saída. Porém, pessoal, o monitor é um dispositivo de entrada e saída, porque hoje com as telas touchscreen ele acaba por estar recebendo informações também. Então só abro um parênteses, um cuidado para vocês tomarem aí quando forem prestar um concurso público ou quando se depararem com uma questão dessas. O monitor é um dispositivo de entrada e saída. Ou vocês, no celular de vocês têm um teclado físico lá no celular. Alguns modelos mais antigos têm, mas a maioria atualmente é na própria tela. Bacana, pessoal? Ainda na aula 2, nós vimos os softwares para identificação de hardware, né, como o CPU-Z, softwares que fazem a varredura para vocês terem uma noção, saber qual que é a configuração da máquina. Mostrei para vocês também como nós procuramos os manuais dos fabricantes para montagem de computadores, manuais da placa-mãe, manual de uma placa de vídeo, manual de um processador. Também vocês tiveram uma lista aí dos componentes de hardware de maneira bem didática, bem light, não é um material cansativo, a lista de periféricos, os tipos de processadores e finalizamos a nossa aula com um simulado com questões de concurso público. Tá? Então todas as minhas aulas vão ser relacionadas com concurso público e o que o mercado de trabalho está precisando do profissional que está fazendo a minha disciplina. Beleza, pessoal? Na aula 3 e 4, vocês entraram na parte do código binário, né? O código que o computador entende, que o computador interpreta, que é o 0 e 1. Então, na aula 3, vocês tiveram um vídeo que mostrava a conversão de binário para decimal. Na aula 4, que é essa aula de hoje, vocês estão aprendendo a fazer a conversão de decimal para binário de maneira bem rápida, bem sucinta e bem tranquila. Por favor, aprendam isso, porque isso também é algo que é cobrado em concurso público e com certeza nas nossas avaliações vai ter uma ou duas questões relacionadas a esse assunto. Também, pessoal, coloquei para vocês uma atividade de fixação onde vocês deveriam fazer as conversões de alguns números e postar o desenvolvimento do cálculo. Por que eu fiz isso? Para ver se vocês realmente evidenciaram o conteúdo, porque senão era muito cômodo eu pegar uma calculadora de binário na internet, botar o resultado e mandar para o professor. Tá? Brincadeira, pessoal. Mas enfim, aprendam, isso é bacana. Qualquer curso que vocês forem fazer relacionados à matemática, às ciências da computação, a sistemas de informações, vocês vão precisar saber binário. Bacana? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, se ficou algum questionamento, se ficou algo pendente, por favor, não hesitem em entrar em contato. Gravei essa aula justamente para vocês me conhecerem e nós ter essa proximidade um pouco mais estreitada. Tá? Então, por favor, eu estou disponível em mensagens do Moodle, respondo a todos. Vocês podem interagir no fórum. Estarei abrindo hoje um fórum para assuntos gerais até aqui. Então, qualquer assunto, qualquer tema que ficou pendente para vocês, pessoal, falem, perguntem, tá? E ainda tem o meu e-mail particular, diogo.adsl@hotmail.com. Se vocês precisarem de algo, esse e-mail também eu estou online
quase que 24/7 em tempo integral. Tá bom, pessoal? Então, só para recapitular aí para vocês, dia 3 de maio a nossa avaliação. Por favor, não deixem nada pendente até lá, certo? Um abraço a todos e tenham um ótimo dia.